microfones, deixar para ligar quando for falar, quando for solicitado, anotar as dúvidas para que depois, lá no final, tiver um tempinho para a gente estar perguntando, para a gente estar, para que o SIG possa estar nos ajudando a entender, termos alguma dúvida. Então, vamos sempre deixar oportunizar, né, para que a gente possa ouvir, entender, levar para o nosso coração essas reflexões cada vez mais. Porque, assim, é um privilégio, uma oportunidade única que temos de estar participando desse momento, dessas aulas com o Padre Estiga. A gente estava comentando um pouco antes, né, tia Marlene e Roberta. É sempre um privilégio poder termos essas aulas com o Padre Estiga, que ele se coloca à disposição para estar nos ajudando, estar conosco. Então, nós somos muito gratos, Padre Estiga, assim, pelo seu amor com a nossa diocese, com todos nós, o carinho que você tem com todos nós, para que, e a vontade que você tem para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus. Então, esse amor que você tem para conosco, assim, é grandioso. Por isso, a gente pede assim, com carinho que cada um anote as observações, anotem as inquietações, as dúvidas, desligue o microfone. Quando se pedir para falar, desligue o microfone, levante, coloque a mãozinha para falar, e assim a gente consegue um diálogo melhor. Mas, e boas-vindas a todas as dioceses, as paróquias, as dioceses que estão participando conosco. Temos gente de vários estados, de outros lugares, temos gente aí até de onde, tia Marlene? A irmã Lídia. Né? Oi, Lídia, chegou Bolívia. Aqui a irmã Lídia, seja bem-vinda. Então, nós acolhemos a todos, assim, com um coração grandioso, dizer assim, que é oportunidade única. Mas para que a gente possa iniciar nossa aula, nós vamos convidar a Valci para fazer nosso momento de oração. Eu saúdo a todos os homens e mulheres que estão aqui nessa tela bonita. Diante dessa oportunidade, nós sabemos que a pessoa humana foi criada para ser feliz. Lá em Gênesis, a gente já vê lá na criação, e Deus faz toda a sua criação e cria depois, no sexto dia, o ser humano e coloca ele como superior sobre todas as outras coisas. E aí, por isso, nós estamos diante de um desses momentos de felicidade, como a Sônia acaba de nos dizer. A nossa Diocese de Balsas é muito privilegiada, e esse privilégio se espalha a outras dioceses também, que acolhe o STIG com o coração cheio de alegria, e já por alguns anos, né, tivemos nos primeiros anos aí os nossos encontros presenciais que foram riquíssimos, e a pandemia nos deixou, pelo menos essa possibilidade, né, que foi os encontros online, como uma coisa boa, que possibilita a continuidade desse nosso curso. Então, nós pedimos a Deus hoje, humildemente, com o nosso coração cheio de alegria e de felicidade, fazemos a nossa oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze ao Pai que pela leitura da palavra possamos nos converter, possamos ser justos e perseverar na graça. Amém. O Senhor nos ensina a oração universal e aqui nós convocamos todos os homens e mulheres para rezarem no íntimo do seu coração. Não precisam ligar os microfones, pois a oração terá o mesmo valor e o mesmo sentimento, a mesma espiritualidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo esteja sobre nós e nos faça entender cada palavra, cada gesto que o nosso assessor, Shigeyuki Nakanoso, tem para conosco nessa noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Valci. E boas-vindas a todos que estão chegando. Nós temos aí algumas famílias que estão assistindo a aula aí juntos, em grupo. Nós temos aí a paróquia São Raimundo Nonato, São Raimundo das Mangabeiras, que estão aí todos os dias assistindo aí no salão paroquial. Sejam bem-vindos, um abraço a todos vocês. E depois, vocês podem registrar esse momento aí também, está mandando os registros para nós. As famílias também que estiverem assistindo juntos, pode mandar os registros depois, tá bom? Um abraço e vamos lá, Shig, é com você. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje já estamos no terceiro encontro. O primeiro dia foi a introdução, tudo bem? Que estamos acompanhando com este livro, que certamente, com muita provável, que todo mundo tem este livro. Tudo bem? Acho que ontem Zé falou que ainda tem na paróquia. Tá bom? Quem está interessado, tá bom? Se comunica e fala com o nosso Zé, o padre José Alberto, tá bom? E tem aqui, secretária está aqui, Roberta, tá bom? Fala com esta gente ilustre para adquirir o nosso livro aqui, tá bom? Então, na introdução, só para pequena retomada, porque o São Paulo escreveu esta carta aos Romanos. Principal é comunicar para esta comunidade: olha, eu estou indo para a Espanha, tá bom? Uma nação mais extrema do mundo, para transmitir a palavra de Deus. No caminho, gostaria de visitar vocês, comunidade cristã de Roma, tudo bem? Para dialogar sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E, mesmo tempo, com certeza, São Paulo tinha interesse de receber apoio da comunidade cristã de Roma, tá bom? Porque naquela época, para fazer viagem até Espanha, imagina Grécia até Espanha, naquela época, uma viagem muito sofrida. Aí precisava ajuda, não só espiritual, mas também financeira. Então, São Paulo certamente estava contando com o apoio da comunidade cristã de Roma para prosseguir sua viagem até Espanha, na sua missão. Então, isso é principal. E o segundo é conversar com a comunidade cristã de Roma sobre alguns problemas que eles já tinham, no sentido de... O São Paulo tinha vários amigos e amigas lá dentro da comunidade cristã de Roma. Então, esta gente sempre passava informação para São Paulo. Olha, São Paulo, Paulo, lá tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, questão do Império Romano, porque eles estão no capital do Império, cidade de Roma. Por isso, eles têm muita influência da espiritualidade do Império Romano. Qual é a espiritualidade? Nós chamamos de helenização. O que é helenização? Busca desenfreado de bens, tá bom? Prazer, esta é a espiritualidade, tá bom? E em nome do prazer, em nome da riqueza, eles exploram seus irmãos, suas irmãs, especialmente escravos.
Então, essa espiritualidade do Império Romano, chamado de helenização, estava presente na comunidade cristã de Roma. Não só este problema da helenização, mas também questão do judaísmo. Judaísmo nós chamamos de judaísmo fundamentalista. O que é judaísmo fundamentalista? Judeus e também cristãos. Judeus cristãos que tem essa espiritualidade de que a salvação vem só pela observância da lei, lei por lei. E em nome da lei, eles, tá bom? Deixa de fora, digamos assim, o amor ao próximo, especialmente com gente sofrida como escravos. Então, na comunidade cristã de Roma, inclusive hoje vamos trabalhar esse problema da helenização, problema do judaísmo fundamentalista, tá bom? Então, Paulo tem, tá bom? Ele foi informado que tem na comunidade cristã de Roma, tem esses problemas. Então, ele escreveu carta. Ontem nós trabalhamos questão do evangelho. Qual é o evangelho que São Paulo está transmitindo, pregando? Você lembra quem estava ontem? O São Paulo está pregando Jesus Cristo crucificado. Presta atenção. Jesus Cristo crucificado. Isto é uma expressão que São Paulo usa muito nas suas cartas. Para dizer o quê? Cruz de Jesus, a presença de Jesus, sua mensagem é uma loucura para judeus fundamentalistas. Porque, olha, naquela época, quem morria, quem pendurado na cruz, é uma maldição de Deus. De acordo com o Antigo Testamento, está escrito no Deuteronômio, quem está na cruz é a maldição, maldito de Deus. Tá bom? Então, olha, Jesus foi crucificado. Isso é loucura para judeus. E também alguns judeus cristãos têm dificuldade de entender e até seguir Jesus de Nazaré. E outra é, Jesus Cristo crucificado é um escândalo para quem? Para o Império Romano. Porque tem um homem, como Jesus de Nazaré, que viveu para quê? Viveu em nome do amor ao próximo, no lugar de aquela espiritualidade, busca desenfreado de bens, prazer. Tá bom? Então, ontem, nós estudamos qual é o evangelho que o São Paulo está pregando, tá bom? Certamente você já leu o livro, tá bom? Eu pedi para você ler o primeiro encontro sobre o evangelho. Aí, não basta você entender o que é o evangelho de São Paulo. Não basta isso, não. Precisa praticar. No dia a dia, qual é o evangelho que nós estamos pregando na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua paróquia? Que tipo de evangelho? Vocês estão realmente pregando o evangelho de Jesus Cristo crucificado, que seria escândalo para os judeus, loucura para o Império Romano. Tá bom? Por causa do amor ao próximo, especialmente para a gente desprezado, escravizado, como ontem e hoje. Tá bom até agora? Alguém gostaria? Eu fiz pequeno resumo do primeiro, segundo dia já. Ninguém significa todo mundo entendeu? Está muito espantoso, que como vocês entendem logo, dentro de 2 dias, meus alunos demoram 1 ano para entender o que acabei de dizer. Tá bom? Mas tá bom. Acho que todo mundo já está entendendo, mas se tiver pergunta, por favor, tá bom? Levanta a mão, esta mãozinha que está aqui, tudo bem? Então, se não tiver pergunta, estou indo. Ou só uma pergunta, da coordenadora, tá bom? Eu estou falando muito rápido, não? Tá bom, Chico. Então, tá ótimo, o entendimento Tá muito bom, tá ótimo. Tá bom Tá assim? bom, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom.
porque às vezes eu fica tão entusiasmado e fala muito rápido, tá bom? Meus alunos gritam, para, chegue, tá bom? Você não está reclamando, significa que você está acostumado comigo, tá bom? Tudo bem. Quem estava aqui, eu via, como o nome dela? Ceissa que eu vi o nome dela, tá bom? Não apareceu, mas eu vi, tá bom? Naquela antiga, como chama? Irmandade, tá bom? Ceissa, que mais? Sônia, Rose, que mais está por aí? Aqui, Ceissa está aqui. Tudo bom, Ceissa? Tá bom? Então, antiga Irmandade, tá bom? Outro que não sinto aqui, como o nome dela? Patrícia está por aí? Tá bom? Se ela está participando, manda um abraço. Muito bom. Então, vamos agora ao segundo encontro. Né? Roberta, por favor, pode começar. Slide. Só um minutinho. Isso aí. Muito bom. Roberta, vamos devagar. É sempre bom fazer retomada. Então, aqui é o título. Carta aos Romanos, Jesus Cristo, Evangelho da força de Deus, tá bom? Verdadeiro Deus, não é Deus do judeus fariseus, não é Deus do imperador. Deus de Jesus de Nazaré crucificado. Pode ir baixando. Pode descer. Aí nós falamos como ler a Bíblia. Qualquer livro da Bíblia precisa fazer uma leitura contextualizada. O que é leitura contextualizada? Deve saber quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, qual é o assunto, qual é a realidade. Precisa fazer isso. Estamos fazendo isso agora. Desde anteontem, estamos estudando qual é o contexto onde nasceu Carta aos Romanos. Pode ir passando. Então, aqui nós já cantamos a Bíblia, a palavra de Deus, semeado no meio do povo. Significa, a Bíblia não cai do céu, pessoal. Nasceu no meio de nós, na história do Antigo, história do Novo Testamento. Continua. Bom, por que Paulo escreveu? Já foi explicado, tá bom? Paulo tinha principal objetivo é chegar até Espanha. No caminho, ele queria conversar com a comunidade cristã de Roma e também receber o apoio na sua viagem para a Espanha. Continua. O objetivo da carta já foi falado. Como a comunidade cristã de Roma não foi fundada, tá bom, por São Paulo, ele precisava fazer amizade com esse grupo, tá bom? Criar laços, tá bom? E esta carta foi escrita mais ou menos, viu? Mais ou menos no ano 55, mas nesta época, tudo bem? Lá no Corinto, lá no Grécia. Bom, pode continuar. Então, aqui já a mapa já está meio perdida, todo mundo tem sua mapa, tá bom? Olha, tem Grécia já está aqui na Europa e tem ao lado, como se fosse o sapato aí. Aí é a Itália, onde está Roma. Pode continuar. Então, aqui foi, tá bom? Introdução que eu já acabei de falar. Principal, tá bom? Preocupação de São Paulo é criar amizade com essa comunidade que ele não fundou. Segundo, ele precisa falar da questão do judaísmo fundamentalista, tá bom? Que estava na comunidade cristã de Roma também. Terceiro, a questão do Império Romano, sua espiritualidade, chamada de helenização. O que é helenização? Busca desenfreado de bens, prazer, tá bom? Esta é a espiritualidade. Pode continuar. Tudo bem? Pode ir seguindo, pode baixar. Olha aqui, estamos falando do judaísmo, obra da lei. Eles acham que para chegar a Deus só basta observar a lei, como lei da circuncisão, lei do puro do impuro, etc, etc. Pode baixar. Tudo bom? Pode. Só uma palavra, esta palavra
Só um pouquinho, volta lá. Justificação, tá bom? Nossos irmãos, a protestante, usa muito esta palavra justificação. Então, chamando a atenção, nós não podemos ser justificados só pela observância da lei. Isto é crítica do nosso apóstolo, a gente chama de apóstolo, o São Paulo, tá bom? Pode continuar. Tudo bem? Então, Paulo dialoga com o cotidiano da comunidade cristã localizado na periferia de Roma. Quer não quer, ele está em Roma, tem muita influência desta espiritualidade. Nós chamamos já helenização, busca desenfreada, aqui está aí, ó, busca desenfreada de bens, tá bom? Prazer, tá bom? Tudo isso vai atrapalhar, inclusive vamos falar hoje sobre isso. Pode continuar. Tá bom? Aí tem música, toda a Bíblia é comunicação, tá bom? Não basta aprender a Bíblia, precisa comunicar, tá bom? A Bíblia, a palavra de Deus, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho. Pode continuar. Então, aí foi ontem, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, morto ressuscitado. No fundo, é Jesus Cristo crucificado, que seria escândalo para os judeus e loucura para o Império Romano, tá bom? Pode continuar. Pode continuar, já foi falado, capítulo 1, 8 a 17. Muito bom, pode continuar. Leitura do texto, tá bom? Pode continuar. Iluminando a vida, desejo missionário de São Paulo, sempre ampliar as fronteiras geográficas. Ele quer ir para a Espanha, mas quer o apoio da comunidade cristã de Roma. Foi um missionário que acreditou que o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, independentemente de etnia, classe social e gênero. Se lembra ontem, falei, por causa deste grupo de São Paulo, eu estou aqui, um japonês no meio de vocês aí, tá bom? Grupo do São Paulo, converteu os japoneses lá. Mais ou menos 1500, quando o Brasil foi descoberto, 1500 mais ou menos, tá bom? O grupo do São Paulo, grupo significa posteriormente, eles foram até na Ásia, na Índia, Filipinas, até chegou ao Japão, para transmitir a palavra de Jesus Cristo crucificado. Não se esqueça. Continua. Muito bem, chegamos agora. Nossa, quanto tempo demorou. Tá bom, meia hora, tá bom? Hoje, então, vamos trabalhar o amor e a vida fraterna dentro e fora da comunidade cristã. Bom, já falei na introdução, comunidade cristã de Roma está, a maioria são os escravos, estão na periferia da cidade de Roma. Apesar que eles são escravos, são pobres e oprimidos, mas, quer não queira, eles estão na cidade de Roma, tem muita influência da espiritualidade dos romanos. Qual é a espiritualidade? Já estamos repetindo. Helenização. O que é helenização? Busca desenfreado de bens, riqueza e o prazer. E em nome do prazer, em nome da riqueza, eles oprimem, exploram seus irmãos, especialmente, tá bom? Especialmente os escravos. Hoje vamos ler, tá bom? Hoje vamos ler o texto que está aqui, no capítulo 12, 13 a 21. Você vai perceber que tem, na comunidade cristã de Roma, infelizmente, também foi influenciado por esta espiritualidade do Império Romano. Tudo bem, vamos lá então. Próximo. Aí, bem, situando, cartas romanas, tá bom? Todo mundo abre, por favor, sua Bíblia, capítulo 12, 3 a 21. 3 a 21.
Sabe onde fica a carta aos Romanos? Tá bom? Já aprendeu? Onde fica a carta aos Romanos? Tá bom? Depois de que? Qual é o livro? Ah? Problema aqui é curso online, né? Se fosse presencial, eu pegaria logo, mas aqui não dá para pegar. que, que saudade daquele curso presencial, tá bom? Aí a gente pegava, apontava logo, olha, tá bom, leia, Sônia, responda, tá bom? E Sônia ficava tremendo, tá bom? Aquela coisa, que saudade, mas tudo bem. Todo mundo abriu, não? 12, 3 a 21, tá bom? Então, para entender capítulo 12, 3 a 21, precisa ter uma informação, tá bom? Para não fazer uma leitura fundamentalista. A gente chama de leitura contextualizada. Então, por favor, leia alguém aqui, situando Carta aos Romanos, capítulo 12, 3 a 21. Por favor. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês, não tenham... Pessoal, desliga o microfone, tá bom? Quando alguém está lendo, desliga o microfone, tá bom? Pela graça... Sônia, leia de novo, mais um. Isso. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês, não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim como... Sônia, Oi. Tem alguma coisa errada, eu acho. Você está lendo onde? 12. 3 a 21. Mundo do Império Romano é dominado por um instinto. É da introdução. Situando o texto. Tá, daqui. O mundo... Seu livro. Seu livro deve estar 43. Tá. 43. O mundo, pelo slide, o mundo do Império Romano é dominado por instintos egoístas, carne, marcado pela busca desenfreada de bens, poder, prazer e honra, o que provoca o desleixo e a libertinagem ética e social. No dia a dia, os instintos egoístas contaminam a vida cristã dentro e fora das comunidades. Com a comunidade de Roma, não eram diferentes. Havia disputa pelas funções na comunidade, descaso na vida comunitária e fraterna, bem como a indiferença ao amor para com os que se encontram encurvados, oprimidos e desanimados. Liga o microfone, Cid. Assim, pode baixar mais um, deve ter outra informação. Slide. Olha, tem mais. Paulo convida a comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo em Roma a evitar as competições, as divisões, as disputas, a indiferença ao amor para com todas as pessoas, causadas pela busca próprios interesses e da autopromoção à custa dos outros. Muito obrigado, Sônia, tá bom? Volta, o Roberto volta primeiro slide. Isso aí, tá bom? Então, hoje vamos trabalhar sobre a espiritualidade do Império Romano, chamado de helenização. Já no primeiro dia, já falei, o que é helenização? Busca desenfreada de bens, prazer, à custa dos oprimidos, explorados. Mas de onde vem esta espiritualidade? Estou vendo, não, os romanos não inventaram, estou vendo gregos, tá bom? Aquele grande que nós conhecemos,
Quem estava no primeiro, segundo grau, certamente estudou homem chamado de Alexandre Magno. Alexandre Magno, mais ou menos 330 antes de Cristo, tá bom? Este homem que criou o grande império dos gregos, eles começaram essa espiritualidade chamada de helenização. Onde aparece isso? Na Bíblia tem uma explicação. Por isso, por favor, agora abre livro chamado de Sabedoria, tá bom? Que está no Antigo Testamento. Tá bom? Achou? Livro da Sabedoria está no Literatura Sapiencial. Literatura Sapiencial, depois do Cântico do Cântico. Depois do Cântico do Cântico. Quem não sabe onde fica o Cântico do Cântico já está perdido, tá bom? Depois o que vem? Depois a sabedoria vem eclesiástico, não é? Não me engano, isso mesmo, tá bom? Então, abre capítulo 2, por favor. Capítulo 2, por favor. Tudo bom? Vamos ver. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Até versículo 12. 1 a 12. Por favor. Alguém poderia ler para nós? Tá bom? Sabedoria, capítulo 2. Tá bom? 1 a 12. Opa, Geralda está aparecendo aqui na minha frente. Tá bom? Vou ler. Pensando de forma incorreta, dizem uns aos outros: nossa vida é breve e triste, e no fim o ser humano não tem cura, e nada se sabe de alguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Porque nascemos do acaso e depois seremos como se não tivéssemos existido. O sopro de nossas narinas é fumaça, e o pensamento é uma faísca do pulsar de nossos corações. Quando ela se extingue, o corpo se transformará em cinza e o espírito se dissolverá como ar sem consistência. E com o tempo, nosso nome será esquecido e ninguém se recordará de nossas obras. Nossa vida desaparecerá como nuvem passageira e se dissipará como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida por seu calor. Nosso tempo é a passagem de uma sombra, e não há retorno após nossa morte, porque o tempo estará selado e ninguém retornará. Vamos, então, desfrutar dos bens existentes e usar das criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com o melhor vinho e com perfumes e não deixar que passe a flor da primavera. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murchem. Ninguém de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar em toda parte sinais da alegria, porque este é o nosso destino e a nossa parte. Vamos oprimir o pobre e o justo, e não poupar as viúvas ou respeitar os cabelos brancos do ancião. Nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco é inútil, não há dúvida. Vamos preparar ciladas para o justo, pois ele nos incomoda e se opõe a nossas ações. Censura nossas transgressões contra a lei e denuncia nossas faltas contra a educação que recebemos. Muito obrigado, Geralda. Geralda fica, tá?
eu vou dialogar com você, tudo bem? Não? Porque curso online tem uma dificuldade, porque tem muita gente, mas muita gente está atrás digamos, a slide, tá bom? Então, gostaria de conversar contigo. Ok. Nós acabamos de ler e escutar Sabedoria, livro de Sabedoria, capítulo 2, tá bom? O que o senhor achou? Qual é a espiritualidade? Qual é o pensamento que está por trás? O que o senhor achou? Durante que eu li aqui, eu fiquei assim, até recordando algumas falas, como a gente vai escutando dos nossos mais experientes na vida, né? Tipo assim, um relato da vida contada. Na hora que eu lia, eu achei um texto muito, muito real, muito... muito real, assim, muito real. Muito real. Só que tem umas partes muito fortes, né? Vamos embriagar-nos. Quem está escrevendo? Quem está escrevendo aqui? Ele está criticando os gregos, os romanos. Agora, minha pergunta, Geralda, você percebeu? Este grupo dos gregos e os romanos, eles acreditavam na vida depois da morte, não? Eles acreditavam na vida depois da morte, não? Sim. Sim ou não? Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. Meu Deus. Estou oprimindo Geralda, não? Nossa. Geralda, Acho que eu acho aqui, olha aqui, breve, estou lendo, viu? Capítulo 2, versículo 1. Breve e triste nossa vida. O remédio não está no fim do homem. E não se conhece quem tenha voltado depois da morte. Significa, eles não acreditavam. Não acreditavam. Como eles não acreditam, na vida depois da morte, nem acreditam na ressurreição, eles vão dizer o quê? Então, vamos aproveitar ao máximo nossa vida que está aqui. Bom, nós vamos desfrutar nossa vida. Olha, tem bom vinho, bom churrasco, tem boa, como chama, Vereda do Flores. Não vamos beber todas as cachaças. Não vamos perder. Mas o problema está aqui. Você pode tomar bom vinho, não há problema. Você pode comer churrasco, não há problema. O problema tá bom? Eles vão fazer, olha, não há outra vida, então vamos aproveitar ao máximo. Até o quê? Até explorando outros. Aqui aparece aqui no finalzinho, olha lá, justos, tá bom? Justos, viúvas, tá bom? Eles vão ser explorados. Por quê? Porque esta gente, gregos e romanos, querem ter tudo. Querem aproveitar ao máximo à custa dos outros. Isso que é problema. Não é, Geralda? Sim, tá sim. Como eles não acreditam na outra vida, então vamos desfrutar nossos bens, nossa riqueza, nosso poder, à custa do outro. À custa do outro. Isto é o problema. Isto é chamado de helenização, espiritualidade do Império Romano. Busca desenfreado de bens, tá bom? Riqueza, prazer. Em nome do prazer, em nome da riqueza, vamos explorar outros. Tá bom? Porque nós temos direito, nós temos força, nós somos Império Romano. Assim que eles faziam com judeus, no sentido de a comunidade de Jesus em Nazaré. A Jesus em Nazaré não aceitou. Ele vai dizer, não pode fazer isso. Princípio é amor ao próximo, não para explorar outro, em nome da sua ganância, seu desejo. Tudo bom?
Geralda? Sim. É, Agora, isso aqui não acontece hoje. Acontece hoje, né? hoje, claro que acontece. Muito presente isso aqui na É vida. muito, muito presente, até na comunidade cristã. Até na comunidade cristã, tudo vendo? Isso acontece. É por causa disso às vezes tem disputa como chama? Disputa de alguma coisa na comunidade cristã, Sim. tá bom? Desprezando, até caluniando o outro, até tá fazendo fofoca contra o outro, Sim. tá bom? Isso acontece muito, tudo bem? Certo. Por isso Obrigada. estou falando aqui, olha aqui no slide, aqui, o mundo do Império Romano é dominado pelo instinto egoísta, marcado pela busca desenfreada de bens, poder, prazer e honra, o que provoca desleixo, a libertinagem e ética social, tá bom? Quem gostaria tá bom? Alguém gostaria de conhecer, leia depois, tá bom? Cartas Romanos, capítulo 1, 18 a 31, tá bom? Então, com esta preparação, tá bom? Ô, Roberta, vamos lá, outro slide. Vamos ler agora. Cartas Romanos 12, tá bom? Mais um, Roberto. Aqui, 12, 8 a 21. Por favor, leia alguém. Cartas Romanos 12, 8 a 21. Por favor. Todo mundo presta atenção, tá bom? Mais uma vez eu estou dizendo, até na comunidade cristã de Roma sofreu com esta espiritualidade chamada de helenização, busca desenfreado de bens, tá bom? No prazer, à custa dos outros. Então, capítulo 12, 8 a 21, vai falar sobre isso, tá bom? Chamar a atenção, especialmente conflito dentro da comunidade. Por favor, faça alguém leitura. E o do encorajamento, encorajando quem reparte, que o faça com simplicidade, quem preside com zelo, quem faz obras de misericórdia com alegria. Que o amor seja sem fingimento. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com carinho de irmãos, cada um considerando os outros como mais dignos de estima. Sirvam ao Senhor, incansáveis no zelo, fervorosos no espírito, alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração, solidários com as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham os mesmos sentimentos uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas fazendo o caminho com os oprimidos. Não se considerem sábios de a si mesmos. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem o que é nobre diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Não se vinguem, caríssimos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Agindo assim, você estará acumulando brasas por sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Muito bem. Agora, tá bom? Eu estou propondo, tá bom? Mais ou menos 30 segundos, tá bom? Cada um leia de novo, capítulo 12, versículo 8, 21. E vou fazer uma pergunta. Qual é a frase, qual é a palavra que realmente você gostou? Tem mais significado para você, tá bom? Porque aqui, capítulo 12, 8 a 21, uma crítica e, ao mesmo tempo, uma orientação.
para a comunidade que também está sofrendo com a espiritualidade da busca desenfreada de poder, da riqueza e o prazer, à custa do outro. Tá bom? Por isso, por favor, leia de novo 12, 8 a 21 da Carta aos Romanos. Tá bom? Mais ou menos 30 segundos, pouco mais. É bom que vocês participem. Muito bom. Alguém gostaria? Olha, chegue, olha, eu gostei desta frase. Esta palavra, esta frase é muito significativa para mim. Tá bom? Alguém gostaria colaborar com nossa leitura comunitária? Por favor, tá bom? Aperta mãozinha, tudo bom? Quem poderia colaborar? Estamos esperando por alguma colaboração. Se alguém gostaria. Maria de Lourdes Martins levantou a mão. Por favor, Dona Maria, por favor. Assim, eu resumiria em duas. E qual é o versículo, senhora, gostou? Os primeiros, todos os outros, os primeiros, eu resumiria na palavra empatia, né? E esse último aqui, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é boa, isso é boa. Significa gente que não assume isso, não é? Sempre fazendo mal para todos. Porque eles têm esse desejo de conquistar tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa espiritualidade da busca desenfreada de bens, prazer, à custa do outro. Muito bem, Dona Maria. Muito obrigado. Agradecido. Alguém gostaria mais? Quem agora? Chua Campos. E tem outra, Nogueira. Tem duas pessoas a levantar a mão. Por favor. Chué, boa noite. Chué Campos. Boa noite. Chué Campos, Diocese de Viana. Muito bom. Qual é a frase que o senhor gostou? Versículo 9. Versículo 9. Porque ele diz, versículo 9. Ele diz que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Opa! Deteste o mal e apegue-se ao bem. Para concluir o último versículo que a nossa irmã falou. Na igreja cristã, é uma das coisas que Jesus detesta. Eu lembro o Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus fala de sepulcro caiado porque detesta a hipocrisia. Isso mesmo. Então, entre nós, comunidade,
Muito dentro bom. e fora da comunidade, que o amor seja amor fraterno, amor Muito verdadeiro, bom. sem pretensão e sem fingimento. Muito Obrigado. bom. Muito bom. O Shu está falando, Mateus capítulo 21, 22, fala da crítica de Jesus contra os 23, fariseus da e os crítica. saduceus. Vocês Isso. são sepulcro caiado. Não é isso, não? Isso. Você fala tanto do amor, 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 mas na prática não faz nada. Assim que Jesus falava. Muito bem, obrigado. O Irenilde Nogueira. Irenilde Nogueira, a senhora levantou a mão? Sim, o versículo 16. Qual é o Tenham o versículo? mesmo sentimento uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas fazendo o caminho com os oprimidos. É uma coisa que chama muita atenção esse versículo. É muito interessante e cai muito bem em nossas vidas, nas comunidades. Muito bom. Infelizmente, até na nossa família, nossa comunidade, às vezes acontece, não é isso, não? Quando a pessoa tem realmente desejo de conquistar tudo, nada, assim que fala, não é isso, não. Mas aqui, realmente, o São Paulo está chamando a atenção. Olha, não cai na espiritualidade do Império Romano, tá bom? Muito bem, muito obrigado, viu? Quem mais? O Lucinete Souza, não? Lucinete Souza. Senhora, está querendo falar? Ou não? Sim. Qual é o versículo? Versículo 14. 14, leia para nós. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Eu achei interessante, assim, o desafio que é para nós, né? É um desafio esse versículo. Isso aí, isso aí. A nossa tendência é dar de troco, né, aquilo que a gente recebe, né? Isso aí, não é isso, não. Aquele ditado que nós temos lá, como é que é? Partilhar a alegria com os outros, tá bom? Não? E também, não só de alegria, também até na tristeza, não é isso, não? Isso que é importante. Mas aqui, olha lá, o São Paulo está chamando a atenção, porque na comunidade cristã de Roma acontecia, como está escrito aqui, tinha gente que está buscando só para ele ou só para ela a sua vantagem. E com isso eles fazem fofoca, com isso eles fazem a maldição contra outros. Isto, infelizmente, até na comunidade cristã de Roma acontecia. E não só naquela época, viu? Hoje também. Tá bom? Em nome de Jesus, mas tem uma espiritualidade como o Império Romano de hoje. Bom, muito bem. Obrigado, Lucinete Souza. Muito obrigado. Agradecido de coração. Muito bom. Alguém gostaria mais? Tudo bom? Deu mais ou menos? Tá bom. Então, olha, aqui eu coloquei algumas perguntas aqui, não é isso, não? Quais as dificuldades levantadas dentro ou fora da comunidade transparecem no capítulo 12, 8 a 21. E tem outro que, segunda pergunta aqui, letra B. De acordo com capítulo 12, 8 a 21, quais as exigências para viver a vida cristã de modo coerente com o Evangelho de Jesus Cristo? Presta atenção, estamos voltando de novo. Você lembra ontem? Nós discutimos sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo, crucificado, que é loucura para judeus, fundamentalista, escândalo para o Império Romano, porque o Império Romano nunca vai aceitar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, inclusive eles que mataram Jesus. Tudo bom? E também judeus fundamentalistas também não vão aceitar,
Por quê? Eles falam que salvação só através da observância da lei, como lei do puro do impuro, que oprimia, explorava realmente pobre como escravos, tá bom? Muito bom. Ô, Roberta, por favor, outro slide. Muito bem. Aqui tem Iluminando a Vida, uma mensagem ontem, hoje. Eu vou ler. Paulo elenca, tá bom? Alguns princípios e atitudes que devem estar presentes no seguimento de Jesus Cristo crucificado. Os mesmos princípios continuam válidos para nós hoje. Ninguém deve se julgar, ninguém deve se julgar superior aos demais, mas deve colocar-se a serviço dentro ou fora da comunidade cristã. A principal atitude de quem vive o seguimento de Jesus é a disponibilidade para colocar sua vida a serviço do bem comum. Tá bom? Serviço do bem comum, a diferente, contrário da espiritualidade chamada de helenização, busca desenfreado de bens, riqueza, prazer, à custa dos outros. Tá bom? Isto nós não podemos fazer se nós somos seguidoras de Jesus, nós somos pregadores, tá bom? Missionários do Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Muito bem. Vamos lá, Roberta. Aqui foi levantado, tá bem? Eu vou só para ler. A letra A, letra B, letra C. Primeira pergunta, fazer levantamento dos dons presentes na comunidade, tá bom? É bom, às vezes, você prestar atenção dentro da nossa comunidade, quais trabalhos a gente tem. E, às vezes, esse tipo de trabalho, às vezes, cria fofoca, ciúme e até disputa. Isto é bom pensar, não cair na espiritualidade da helenização. Quais são as dificuldades para a nossa vivência comunitária e o que é possível para superá-las, tá bom? Então, vamos pensar. Se a gente somos nós seguidora de Jesus, como São Paulo está dizendo, tá bom? Nós somos pregadores e também pratica o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, tá bom? A terceira pergunta, quais valores, atitudes percebemos nas pessoas que encontramos na sociedade? É bom pensar, tá bom? Não? Nós estamos vivendo, por exemplo, estamos no meio dos cristãos, a maioria dos brasileiros são os cristãos, mas, tá bom? Apesar de somos cristãos, cada um pensa um pouco diferente, tá bom? E muita gente justifica, através da palavra de Jesus, sua prática egoísta e gananciosa, tá bom? Escondida atrás da palavra de Jesus, através da imagem de Jesus, está escondido esse desejo de busca desenfreado de bens, prazer e até honra dentro da comunidade. Muito bom. Vamos lá, Roberta. Agora já começa outro, tá bom? Terceiro. Alguém tinha alguma pergunta? Não, desculpe, eu não fiz essa pergunta. Segundo encontro, alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Tudo bom? Estig, nesse texto anterior que a gente leu ali, não sei qual é o versículo, mas falou ali da ira de Deus. No livro, não? No capítulo 12 que a gente leu ali do... Capítulo 12? Diga. Falou ali o momento da ira de Deus. Qual é o versículo? Agora eu ia perguntar antes, aí agora eu já não sei mais o versículo. Não é aquele último, não. Último no versículo 20, não. É o versículo 19, Chico. 19. Capítulo 19. 19.
Não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir. Fale um pouco dessa ira de Deus. Versículo 19. Sim. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu te retribuirei, diz o Senhor. Isto mesmo. Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade esta frase do versículo 19. 19. Tudo bem, não? Então, eu vou colocar, tá bom? Não? Quando, tá bom? Não? Quando alguma coisa acontece, tudo bem? Não? Aí, vamos castigar ele, vamos punir eles, tá bom? Não? Às vezes você coloca mistura, tá bom? Às vezes você coloca sua intenção pessoal, tudo bem? Quando alguma coisa acontece, tá bom? A gente deve colocar na mão de Deus. O que é colocar na mão de Deus? Significa colocar na misericórdia, na compaixão, tá bom? De Deus que nos amou, nos deu seu Filho para nos salvar. Significa quando em relacionamento entre as pessoas não pode ser baseado na vontade individual, egoísmo, até vingança. Tá bom? Em nome da vingança, eu vou pegar este homem, esta mulher. Não é bem assim, tá bom? Se alguma coisa acontece, uma coisa errada, você deve tratar esta pessoa, tá bom? Seja homem, mulher, com misericórdia, compaixão e realmente no sentido de a serviço da comunidade, serviço do bem da comunidade, nesse sentido. Tá bom? Por isso, deixa na mão, deixa na ira de Deus, significa deixa na misericórdia, compaixão de Deus. Tá bom? O nome dela é Sue. Sue. Nossa, nome difícil, não? Levantou a mão, por favor. Oi, Campos. Sue Campos. Senhora levantou. Ou senhora, senhor, não sei. A senhor, não é? Senhor, Padre Chico. Eu não levantei a mão, não. Deve ter sido outra pessoa aí. Eu vi pensa. Eu não Qual é a levantei. pergunta? Qual é a observação? Chega, foi engano, Chega. Ah, não. Tá bom. Muito, tá bom. Ele falou antes. Falou antes, Se não tiver, tá bom. Se não tiver, vamos entrando outro, porque só falta 20 minutos, tá bom? Então, por favor, autoridade e serviço do Deus da vida. Olha, este é meio difícil, viu? Todo mundo tem dificuldade Da Roberta, por favor. Desta, por favor. Então, vamos abrir, por favor, capítulo 13, 1 a 7. Capítulo 13, 1 a 7. Tá bom? Que tal? Vamos ler primeiro, tá bom? No Cartas Romanos 13, 1 a 7. Depois vamos ver este que está aqui, situando, porque aqui já tem uma explicação. Então, melhor primeiro ler capítulo 13, versículo 1 a 7. Quem poderia fazer a leitura, por favor? Cada um se submeta às autoridades constituídas, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem fora estabelecida por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade opõe-se a que Deus estabeleceu. E os que se opõem atrairão sobre si mesmo a condição. De fato, os que governam não devem ser temidos,
quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Você não quer ter medo da autoridade? Então, pratique o bem e terá a aprovação dela, pois ela está a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, então tema, porque não é à toa que ela carrega a espada. A autoridade está a serviço de Deus para punir com justiça quem pratica o mal. Portanto, é preciso submeter-se não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades são funcionários de Deus e se aplicam em desempenhar esta sua função. Deem cada um o que lhe é devido. O imposto a quem deve imposto, a taxa a quem deve taxa, o temor a quem devem temor, a honra a quem deve honra. Muito obrigado, Sônia Maciel. Muito obrigado, viu? Olha, pessoal, tá bom? Vamos botar, tá bom? Como anteriormente, tá bom? Vamos 30 segundos. Leia cada um. Capítulo 13, 1 a 7, tá bom? Esse capítulo 13, 1 a 7 é muito polêmico, é muita discussão, inclusive, tá bom? Muito abusado tá bom? Para submeter as pessoas à autoridade, até muito injustas, tá bom? Por isso, leia mais uma vez. 13, 1 a 7. Muito bom. Olha, pessoal, capítulo 13, versículo 1. Presta atenção, tá bom? Leia a sua Bíblia. Cada um se submeta à autoridade as que existem fora estabelecido, tá bom? Mais uma vez, cada um se submeta à autoridade constituída, tá bom? E tem mais, se você lendo lá, qual é versículo que às vezes a gente fica chocado até. Versículo 4. Olha versículo 4. Pois ela, significa autoridade, instrumento de Deus para se conduzir ao bem. Se, porém, praticares mal, temem. Por quê? Não é à toa que a autoridade traz a espada. Olha a espada. Às vezes tem um sinal de violência. Olha, versículo 6. É também por isso que pagais impostos, pois o que governa sois servidor de Deus. Alguém gostaria de falar alguma dificuldade? Ou vocês engolem tudo isso que está escrito aqui? Algum comentário? Alguém tem alguma observação sobre capítulo 13, 1 a 7? Ou tudo é normal para vocês? O que você acha?
esse texto, Cartas Romanos 13, 1 a 7, é muito pesado, viu? Quem está falando agora? Sué Campos, levantou a mão. Por favor. É só para a gente, assim, eu observo, como você falou da contextualização de cada livro. Aí Paulo, o que é que ele vê? Uma comunidade perseguida. Então, ele tenta aqui não radicalizar as coisas. Porque muitas das vezes a gente vai pegar no pé da letra e acaba pensando que tudo é normal, como você acaba de falar. Muito Mas bom. o Paulo, ele só quis orientar a comunidade, que já vivia perseguida pelo poder da época, que não era para se humilhar, mas que deveria ter autoridade como cada qual no seu lugar. Então, é isso que eu entendi do texto. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado por sua observação. Alguém mais? Maria de Lourdes. Depois vem Martim do Nascimento. Primeiro, Maria de Lourdes. Senhora, por favor, abre o microfone. Eu sou a Maria de Lourdes Martim do Nascimento. Eu acho que é mais ou menos quando fala que a autoridade vem de Deus, ele está querendo dizer que as autoridades daquela época estavam querendo ser iguais ou acima de Deus, né? Estavam querendo dizer que a autoridade deles era até maior do que a autoridade de Deus, né? Então, eles estavam usurpando essa autoridade, né? Microfone, Padre Chig. Seu microfone, Chig. Diabo pegou o microfone, tá bom? Ou tinha alguém mais? Sim, tem mais alguém com a mão. Cleomar. Pode abrir o microfone, Padre Chig. por favor. Sim. Padre Chig, no primeiro versículo vai dizer que diz que não vem uma autoridade se não vem da autoridade de Deus. No caso, essas autoridades, ela inclui também as autoridades civis? Muito bom. O Senhor está acertando na mosca agora, graças a Deus. Não é isso, não? Todo mundo percebeu, tá bom? São Paulo fala, cada um se submete à autoridade, mas quem é esta autoridade? O problema está aí, tá bom? A autoridade que vem de Deus, mas tem algumas autoridades que não vêm de Deus. Este é o problema. Então, quando você leia capítulo 13, 1 a 7, você deve entender qual é a realidade onde São Paulo estava, tá bom? No década, mais ou menos no ano 60, 65 de São Paulo, o São Paulo escreveu, São Paulo se comunicou com a comunidade cristã de Roma. Quem era imperador? Imperador Nero, pior imperador do Império Romano. Um homem violento, até matou sua mãe e matou suas esposas. Tá bom? É um homem terrível. Então, São Paulo está nesta realidade. Então, olha, vamos ler agora, situando, tá bom? Alguém poderia ler aqui no Situando, por favor, que nos fala qual é a realidade, qual é o contexto em que foi escrito este capítulo 13, 1 a 7. Por favor, alguém leia. De acordo com a convicção de Paulo, como defensor dos pobres e sofredores, ele deve ter endereçado sérias advertências às autoridades romanas no tempo de Nero, que ultrapassavam todo o limite de violência e de exploração. Porém, era um tempo de violenta repressão aos insurgentes.
O próprio Paulo foi posteriormente executado pela autoridade do império. Por isso, era prudente ter certa preocupação ao escrever uma crítica à autoridade injusta no mundo escravagista, no qual era quase impossível fazer uma mudança. Continua, deve ter outra. O slide deve ter mais um. Continua, Mari. Por isso, em Romanos 13, 1 a 7, com o tema A autoridade a serviço de Deus, ele descreve o dever do cidadão, fazer o bem, pagar impostos. Sob a autoridade estabelecida por Deus, em vez de uma crítica direta à autoridade injusta e violenta. Ao mesmo tempo, o texto insiste, como diversas repetições, que o poder vem de Deus a serviço do bem comum. A gente vai encontrar em Romanos 12, 1, 2, em Eclesiástico e Sabedoria. O que não deixa de ser uma crítica indireta à autoridade totalitária e cruel de Nero. Muito bom. Todo mundo entendeu? Tá bom? Para entender capítulo 13, 1 a 7, você deve ter qual é a realidade, qual é o contexto em que São Paulo está escrevendo esta frase, tá bom? Esse capítulo 13, 1 a 7. Ele está dizendo, tá bom? Como alguém já falou, cada um submeta à autoridade, se submeta à autoridade, mas presta atenção, quem é esta autoridade? De onde vem? Tá bom? Nós colocamos aqui, olha, do Eclesiástico, capítulo 10, 3 a 8, Sabedoria, capítulo 6, 1 a 11, no Antigo Testamento já tem. A autoridade vem de Deus a serviço do bem comum. Serviço do bem comum, tudo bem? Não. Significa, tem que perguntar, tá bom? Quando São Paulo, tá bom? Ele está repetindo, a autoridade vem de Deus, a autoridade vem de Deus, a autoridade vem de Deus. Por quê? Porque, na realidade, onde ele vivia, São Paulo vivia, quem estava na cabeça do Império Romano? Nero. A gente falei, um homem que até matou sua mãe, as suas esposas, 2 esposas foram massacradas, entre aspas, viu? Pelo mando, tá bom? Com a ordem de Nero. Então, esse homem é considerado um dos piores imperadores. E nesta época que São Paulo está escrevendo esta carta. Então, ele não pode escrever de maneira clara, direita. Não pode. Então, ele está usando sua tática no sentido de vamos falar da autoridade. Mas de onde vem esta autoridade? A autoridade vem de Deus. Vem de Deus. Então, se tiver uma autoridade que assume a palavra de Deus a serviço do bem comum, aí sim, o cidadão deve colaborar. Tá bom? Palavra submeter significa colaborar com a comunidade, significa com a governo, tá bom? Governo justo, honesto, tá bom? Aí que São Paulo está dizendo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Mais uma vez, esta carta aos Romanos 13, 1 a 7, é muito, muito usado, abusado por alguns governantes injustos. Olha, a Bíblia está dizendo, vocês devem obedecer a mim, tá bom? Você deve pagar imposto, até impostos injustos. E eles usam violência, aqui está escrito lá, tá bom? Até, como que é? Onde está até espada. Mas cuidado, esta expressão é espada. Espada é da governante, tá bom? Naquela época, usava a espada como símbolo do governo, governante, tá bom?
uma linguajar do Novo Testamento, do Império Romano. Alguém gostaria? Todo mundo entendeu? Significa que você não pode fazer leitura fundamentalista da Carta aos Romanos, capítulo 13, 1 a 7. Nós devemos voltar, tá bom? Aqui nós falamos no capítulo 12, tá bom? 12 falou o quê? Tá bom? Olha, não pode assumir a helenização, espiritualidade de busca desenfreada de bens, poder, prazer, porque isso vai criando sempre subjugar os outros, tá bom? Por interesse próprio. Então, tem muitos na história, nossa história da humanidade, muitos governantes, autoridades, só buscava seu interesse à custa do outro, tá bom? Ou alguém levantou a mão, não foi? Quem é? Fui eu. Opa, diga, Ceissa. Aí no versículo 5, está bem claro que é preciso submeter-se não só por medo. No caso, ele está dando um recado que não é para submeter-se só por medo, que no caso Nero era castigador, era perverso, né? Então, era para as pessoas terem muito bom, consciência muito bom. Que Isso aí, isso aí. Eu gostaria de falar isso mesmo. A autoridade de Deus. Muito bom, muito bom. Boa, Ceissa. Tá bom? Esta palavra é importante. Consciência. Depende da tradução, tá bom? A Bíblia de Jerusalém usa consciência, tá bom? Então, cada um deve ter consciência cristã, que a autoridade é a serviço do bem comum, tá bom? Hoje é pouco diferente. Pode ser que alguém vai dizer que não, Chico, não é diferente, não. Hoje também tem governantes injustos, tá bom? Que abusam seu poder. Sim, eu reconheço, tá bom? Mas aí, também, por outro lado, nós somos cristãos, deve ter uma consciência cristã, de onde bem, estamos falando desde anteontem. Jesus Cristo crucificado. Loucura para judeus fundamentalistas e o escândalo para o Império Romano, tá bom? Por quê? Porque Jesus assume, se lembra, qual é o Antigo Testamento? Isaías 42, 1 a 9. Praticar justiça, estabelecer o direito, tá bom? Sem usar violência e em favor dos excluídos. Isto que está 42, 1 a 9 do Isaías. Então, quando esta palavra que apareceu aqui, versículo 5, o que é consciência? Consciência cristã, consciência do Jesus Cristo crucificado. Muito boa. Alguém gostaria mais? Tudo bom? Então, vamos dar mais um slide aqui. Agora vai ter o leitura, né? Leitura. Eu mudei um pouquinho. Assim, melhor primeiro você lê, depois lê as coisas. Tudo bem, não? Aqui tem uma música, né? Depois vamos cantar, não é isso, não? Roberta, mais uma. Então, aqui tem pergunta que gostaria de fazer, letra A, B, C. Quais as consequências de não se submeter às autoridades do Império no tempo de Nero? Imagina se você vai fazer esta, tá bom? Como São Paulo foi executado, viu, pessoal? Tá bom? Com a ordem do Nero, imagina. Qual é a intenção de São Paulo ao insistir que toda a autoridade constituída, bem de Deus, deve ser obedecida? Significa a serviço do bem comum. Tá bom? Esta consciência. Como entendemos a afirmação poder, bem de Deus, a serviço do bem comum?
Acho que todo mundo entendeu, não? Isso não. A autoridade vem de Deus. Então, isso que está no Antigo Testamento, Novo Testamento e hoje, nossa comunidade cristã. Por isso, tá bom? A gente não pode fazer, mas quando tem eleição, quando tem alguma coisa errada com consciência cristã, tem que levantar a voz, tá bom? Em favor dos outros, tá bom? O amor aproxima. Muito bem. Roberto, mais um. Então, aí vem a aplicação para hoje. Eu vou ler. Iluminando a vida. Vivemos em um país, uma nação, no qual as desigualdades sociais são assustadoras. Todo mundo deve reconhecer. Não sei lá na cidade de Balsa, tá bom? Ultimamente não estou indo lá, tá bom? Não sei o que tem. Deve ter muita coisa, tá bom? Não. Aqui está falando desigualdade social assustadora, tá bom? Você pode olhar, você que conhece bem. Nas ruas, avenidas, igrejas, outras repartições públicas, vemos aumentando o número de... Aqui está escrito aqui, número de pedintes. Alguma coisa errada aqui, né? Pedindo. Pedinte. Pedinte. A pessoa está pedindo, nesse sentido, tá bom? Isso. Quem escreveu esse o Iluminando foi Maria Antônia. Aumenta a violência nas ruas de nossas cidades, enquanto isto, as autoridades políticas e muitas vezes religiosas, olha, uma crítica não só políticos, mas também religiosos, estão preocupados com seus próprios interesses. Ó, tá bom, não? Ou eu vi a Genival lá. Genival, tá bom? Presta atenção a essas frases, tá bom? Eu sei que vocês não são, tá bom? Mas tem muito, aqui em São Paulo, tem muitos religiosos só preocupados com o seu próprio interesse, tá bom? Se esquecendo da mensagem do Jesus Cristo crucificado. Qual deve ser a posição do cristão hoje em relação à política? Isso é importante, viu? Eu não estou falando política partidária, tá bom? Eu estou falando política com letra maior, bem comum de tudo, tá bom? Com muita consciência, somos cristãos, e a autoridade vem de Deus, a serviço do bem comum. Por isso é bom a gente pensar, tá bom? Alguém vai falar, não, o cristão não se mete na política. Isso é mentira, tá bom? Nós estamos se metendo, entre aspas, viu? Na política maior, do bem comum, tá bom? Qual é a melhor forma de governar? Todo mundo sabe já, tá bom? Não, até São Paulo fala, tá bom? A autoridade vem de Deus, a serviço do bem comum, não é interesse próprio, tá bom? Infelizmente, tá bom? Aqui no Brasil, lá no Japão, tem muitos lugares, tem políticos só pensando no seu interesse, tá bom? Continua o slide, deixe-me ver o que tem agora. Oh, agora vem o outro, tá bom? Não? Então, olha, Roberta, bota um pouquinho o slide. Acho penúltima, eu acho. Voltar aqui? Mais um. Volta mais um. Mais uma. Aqui, ó. Vamos cantar, tá bom? Não? Porque isso eu coloquei aqui com sentido de a carta aos Romanos, capítulo 13, 1 a 7, deve ser semeada em nosso meio, tá bom? Esta espiritualidade, no sentido de autoridade a serviço do bem. Quando fala da autoridade, não estou falando, tá bom? Governador, prefeito, não é só ele, mas dentro da igreja, dentro da família, nós temos que criar esta igualdade a serviço do bem comum. Tá bom? Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre esposa e esposo, tá bom? E as crianças, adolescentes, esse relacionamento cristão, tá bom? A consciência cristã, baseado no, tá bom? Um homem chamado de Jesus de Nazaré, crucificado, que, mais uma vez, eu estou falando, repetindo, o São Paulo fala que é loucura para judeus fundamentalistas e escândalo para o Império Romano. Então, alguém canta, tá bom?
porque vai começar bagunça, não é? Todo mundo abre o microfone. Eu também vou cantar. Eu também quero cantar. Vamos lá. Canta, vamos lá. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar. E toda fala é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, as plantas para o irmão. Muito bem, obrigado, porque vocês cantam muito bem, tá bom? Misturado tudo, né? Torre de Babel a gente falava, tá bom? Muito bom. Olha, pessoal, estamos terminando, tá bom? Quem gostaria de realmente aprofundar, leia. Segundo encontro e o terceiro encontro, que está na página 61, até onde foi? Até, deixe-me ver, até 79, que nós terminamos hoje, tá bom? Mas dá uma lida, tá bom? Tem muitas informações ainda que não foi falado agora, tá bom? E tem amanhã, último encontro, nós temos quinto encontro. Começa nosso livro 81, página 81, até como diz, 119, tá bom? Leia, tá bom? Amanhã vai aparecer, no último nós colocamos aquela famosa, que todo mundo sabe, que nos separará, esta frase. Amanhã vai aparecer, tá bom? Para fechar, não fechar, tá bom? Para animar a nossa vida cristã. Então, por favor, quem puder, leia, tá bom? Último encontro que está no nosso livro. Isso vai ajudar a nossa compreensão. Então, muito obrigado. Agora vem a Zé, tá bom? Nosso chefão. Oi, Zé. Sua bênção. Tudo bem, minha gente? Algum comunicado, equipe, antes da bênção? Nós vamos, porque já vi aqui uns comentários, uns pedidos, faremos a nossa foto, vamos logo abrindo as nossas câmeras, né? O padre José Alberto está se preparando aí para a bênção. E a tela está ficando linda, vamos abrir aí as nossas câmeras. Capricha seu visual. Cadê Zenival? Eu quero ver Zenival. Cadê Zenival? Apareça na foto. Agradecer a participação de todas as pessoas, as paróquias, nossa diocese de Balsas, as dioceses que estão participando, o regional Nordeste 5, isso é do regional, nós temos aí o irmão Paulo, e tantas outras pessoas que estão participando conosco, a irmã lá da Bolívia, e de outros dioceses, de outros estados, que estão participando, a irmã Lídia. Irmã Lídia, que bom que está participando conosco. Bem-vinda. Belo Horizonte. Gratidão a todos por hoje, e amanhã nós continuaremos, né? Nós teremos Claudiana está pedindo. Lembrando, né, que a gente pode estar
avisando, relembrando as pessoas que não puderam participar, poderão participar amanhã. Hoje, Padre Stig, muitas pessoas, comunidades estão participando em grupo, famílias participando em grupo, comunidades, aqui em Balsas nós temos algumas comunidades participando mesmo comunitariamente, a paróquia também, São Renato aí, Padre José Alberto, estão participando comunitariamente, então nós temos muitas pessoas que estão participando em grupo, né? Então, é bonito de ver essa participação de todos. E amanhã teremos mais encontros. A Claudiana pedindo aqui para não esquecer do Batavo. Estamos vendo aqui, Claudiana. Graças a Deus, muitas participações diversas, né? E aí fica bonito mesmo. E graças a Deus por isso. Então vamos à bênção final, né, Sônia? Padre José Alberto. Que Deus da vida, Deus da libertação, do amor, da paz, desça sobre todos vós copiosa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estou sem câmera, que eu estou aqui dentro do Muito carro, obrigado. interior. Até amanhã, pessoal. Tá bom? Roberta, obrigado. Obrigado. Cláudia, obrigado. José Alberto, obrigado. Marlene, quem mais aqui? Geralda. Tá bom? Sônia, obrigado.